Jake Janeiro responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! Obrigado por sintonizar no canal do Jake Janeiro. É quinta-feira às 8 horas e você já sabe, é hora de Jake Janeiro Responde. O podcast que não é feito por um pool aposentado, por um marqueteiro profissional ou por um vendido que dobrou o joelho e vendeu o anel. Não, aqui é onde você recebe a verdade nua e crua de uma forma que você nunca ouviu antes, porque eu estou no campo praticando isso o tempo inteiro, comigo e com alunos. Aqui é onde você ouve conteúdo de ponta atualizado e testado na prática. E por falar em prática, o conteúdo hoje é bem prático, bem aplicável e ele é específico a você. Cada um de vocês vai tirar uma conclusão diferente deste podcast. Porque esse podcast é sobre o seu grande problema. O processo da sedução é um processo linear. Especialmente o processo do The Game. O Night Game às vezes é um pouco mais complicado do que isso, mas especialmente o The Game, o processo é bastante linear. Então, geralmente tem um ponto no qual você está perdendo todas ou quase todas as garotas. Ou é na abertura, ou é na atração, ou é na fase de investimento. Raramente é no fechamento, mas poderia ser. Então, assim, você tem áreas nas quais você tem um problema que é o que está te derrotando. Tem coisas que você está fazendo certo, provavelmente, eu espero, você está acompanhando o canal, alguma coisa você deve estar fazendo certo. Tem coisas que você está fazendo certo, e tem geralmente uma coisa que é o seu grande problema. Que se você resolver, é isso que vai fazer a diferença no seu jogo, entende? Geralmente é assim, especialmente para iniciantes intermediários, geralmente é assim. Você tem uma grande coisa que você precisa resolver. Pode ser, por exemplo, um problema intermediário clássico é você ficar viciado em atração. Então o cara agora consegue falar as coisas certas, aprender a provocar, desafiar, faz a garota rir a hora que ele quiser, né? Tocar nele, fica toda animada, com os olhos brilhantes, e ele fica todo excitado e fica fazendo isso a abordagem inteira, né? E esquece que esse é só um dos passos e ele tem que ir para a próxima fase. Esse é um problema intermediário clássico. Não sei o que dizer, é um problema iniciante clássico. Ansiedade de abordagem, problema iniciante clássico. Né? Então você vê que cada um tem o seu problema em fases diferentes, né? Não conseguir, como eu disse, não conseguir qualificar a garota, problema intermediário clássico também. Então, tudo isso são problemas que vão dificultar muito você chegar no próximo nível, né? No seu próximo nível de resultado. E você precisa identificar esses problemas. Se você não sabe imediatamente qual é o seu problema, você tem um problema. Então, o seu problema é não saber qual que é esse problema, entendeu? Se você não sabe qual que é o seu grande problema, então esse é o seu problema. O seu problema é não saber qual é o seu grande problema. E nós vamos tentar resolver esse problema hoje, certo? Deixa eu qualificar o que eu disse aqui, né? Porque talvez alguns de vocês não tenham mais o grande problema, um ou outro, uma minoria, né? Talvez alguns de vocês tenham saído por aí, né? E feito bastante The Game e estejam tendo primeiros encontros toda semana, e adicionando novas garotas às suas vidas, né, todos os meses, 1, 2, 3, né? Talvez você esteja tendo sucesso aí no The Game, talvez você esteja satisfeito com seus resultados, talvez você queira só melhorar porque ainda é divertido, né? Mas se esse não é o seu caso, então você precisa prestar especial atenção a esse podcast. Eu vou dizer o seguinte, eu vou te dar um padrão objetivo de um sucesso mínimo aí de um cara que está fazendo The Game há um tempo deve ter, tá? Se você não tem um primeiro encontro por semana de The Game, pelo menos, alguma coisa com certeza você está fazendo errado, tá legal? Ou seja, um primeiro encontro por semana, 2 novas garotas por mês. Se isso não tá rolando pra você, alguma coisa você está fazendo de errado. Qual é essa coisa? Vamos explicar. Então, qual que é essa coisa? É o seguinte. A primeira coisa dela você tem que se perguntar é essa pergunta é muito importante. Quantas garotas você abordou nas últimas 4 semanas? Essencial essa pergunta. Pensa nesse número, quantas garotas você abordou nas últimas 4 semanas? Porque se você não abordou pelo menos 80 garotas nas últimas 4 semanas, ou seja, 20 por semana, que é o mínimo do mínimo,
né? Então você já achou qual que é o seu grande problema, você não está abordando. Seja por ansiedade de abordagem, seja porque você racionaliza, tá? Eu estou fazendo um monte de coisa no momento. Eu estou lidando com vários problemas, enfim. Não problemas, eu estou com várias questões para resolver de ordem pessoal, ok? Eu tenho que tocar duas profissões aqui, eu estou crescendo esse negócio, eu estou extremamente ocupado. E eu achei tempo, desde segunda-feira, quando o médico me liberou, para fazer 5 abordagens por dia. Eu tava um tempo fora do jogo, né? Peguei Covid, tive o tumor, pra quem não sabe ainda, fui operado, tô com um tubo no olho até agora, né? Então, assim, foi. Claro que eu não estava correndo por aí fazendo day game, né? Mas agora eu estou de novo e eu decidi que eu vou fazer 5 abordagens por dia, né? Então eu fiz 5 segunda-feira, 5 terça-feira e 5 ontem, tá? E como resultado disso, em algumas horas hoje, quando você estiver ouvindo esse podcast, que vai sair às 8 horas, eu vou estar em um encontro. Então agora, enquanto você está ouvindo isso, eu estou tomando um drink no meu encontro. Ah, mas o drink não vai sair da sua dieta, Jake? Não, eu estipulei na minha dieta que eu posso beber desde que eu esteja no primeiro encontro ou algumas outras cláusulas. Ou seja, eu vou beber 1, 2 vezes por semana. Provavelmente, por aí. O que é muito melhor do que beber 1 ou 2 vezes por dia, que era o que eu fazia antes, certo? Então eu posso focar no meu negócio, focar na minha dieta, no meu trabalho físico, academia, escrever um livro, fazer um monte de coisa. E ainda acho tempo, ainda acho meia hora, ainda acho 1 hora pra descer e falar com umas garotas, tá? Você, você tem que achar esse tempo, certo? Se é uma prioridade pra você, você tem que achar esse tempo. E 5 abordagens por dia não é nem é tanta coisa, né? Mas é o suficiente pra manter uma vida bem interessante, né? Claro que eu não vou conseguir fazer isso todos os dias, mas a maioria dos dias com certeza, né? Com certeza estaria acima desse 20 por semana, ok? Então, é isso que é o primeiro problema. Então, se a resposta para essa pergunta, nas últimas 4 semanas eu abordei em média por semana menos de 20, então esse é o seu grande problema. Resolva, certo? Aborde. Esse é o seu grande problema. Se você abordou em média 20 garotas ou mais nas últimas 4 semanas e você não está tendo encontros, aí você tem que ver, bom, qual que é o seu grande problema? Aí você tem que ver. Provavelmente ele está linkado à sua fase de abertura, se você é um iniciante. Se você é um iniciante, provavelmente é a sua fase de abertura que não está boa. Aí você tem que fazer um autodiagnóstico, né? Não vai ser tão bom quanto se eu fizesse para você, mas você consegue se virar bem. Se você for perspicaz e prestar atenção nesse podcast, você consegue se virar bem com um autodiagnóstico, que é o que eu vou te ajudar a fazer. Se você está tendo problema na abertura, se o seu grande problema é na abertura, você vai ter muitas garotas não parando para falar com você, né? Ou então reagindo de forma muito negativa e fechada, não se abrindo a você, né? As suas interações vão ser muito rápidas. Então, um problema na fase de abertura essas são as características principais dele, ok? Agora tu não vai saber o que você quer, né? Então, esses são problemas típicos de um cara cujo grande problema é na abertura. Digamos que você consegue ficar alguns minutos, uns 3, 4 minutos, pelo menos, na interação, certo? E que a maioria das garotas, a grande maioria das garotas para falar com você. Então, provavelmente esse não é o seu problema, né? O seu grande problema deve estar onde então? Na próxima fase. Como eu detalho no The Game Brasil, né? TheGameBrasil.com. Dá uma olhada lá no meu método, tem os 10 infields, tem um infield novo de 1 hora, em que eu abordei a garota e já levei ela para o encontro instantâneo, beijei ela no encontro instantâneo, o cameraman filmou tudo, ininterrupto, áudio e vídeo, tá lá no The Game Brasil também. Vou continuar adicionando ao longo do tempo mais infields, já tenho mais infields prontos inclusive, então se você ainda não adquiriu, corra e adquira, porque é sensacional, enfim. E a próxima fase, é claro, fase de atração. Um cara que tem problema de fase de atração é um cara que a garota não vai investir na conversa, a garota não vai voluntariar muita informação, a garota não vai rir, ela não vai tocar em você, ela não vai dar aqueles olhos brilhantes assim, né? Ela não vai engajar significativamente na conversa. Ou, se ela engajar, vai ser porque ela está entediada, ela vai engajar por educação e vai ser uma conversinha de cabeleireiro, uma conversa sem sal. Uma conversa que, se tirasse você pela mãe dela, ela poderia estar tendo a mesma conversa.
entendeu? E não é isso que a gente quer. Então todos esses são... então, e também se você pega o número dela, ela não tem interesse em ir pra cama com você, né? Ou ela quer ser sua amiga, ou ela não quer sair com você, né? Eu nem te passo o número. Então, esse é uma situação em que o seu problema é a atração claramente, tá? Se você tenta qualificar ela, por exemplo, perguntar, mas por que você escolheu fazer isso? E ela responder algo do tipo, e por que eu deveria dizer isso pra você, né? Por que eu te devo explicação? Quer dizer que ela não te vê como alguém com valor maior, né? Ou seja, a atração não foi estabelecida. Você tentou qualificar antes de estabelecer a atração e a resposta dela vai ser: eu não tenho que me qualificar pra você, né? Ela não vai falar nessas palavras, mas ela vai dizer algo nas linhas de: e por que eu diria isso pra você, né? O que isso quer dizer? Que você falhou na fase de atração. Então, se isso está acontecendo também, quer dizer que o seu problema está na fase de atração, ok? E essas são coisas que você vai diagnosticando onde está o problema. E aí você sabe como resolver, né? Se as coisas estão rindo, te tocando e está tudo maravilhoso, e durante a interação você acha que você é o cara, o rei da cocada preta, só que você não está conseguindo encontros e muitas garotas nem respondem a sua primeira mensagem, então aí você tem esse problema intermediário de ficar preso na atração, provavelmente. Se a garota sai de lá sem saber nada sobre você, provavelmente é a mesma coisa, é esse problema, né? E eu estou falando aqui da abordagem, né? Mas isso pode se replicar também num relacionamento, quer dizer, você tem que buscar padrões, né? A verdade não está em sobreanalisar um evento específico, porque um evento específico, a maioria das variáveis estão fora do seu controle, a maioria das variáveis está fora do seu controle. Então, você não tem como saber com certeza, você está só adivinhando, né? Será que foi isso que eu fiz? Será que se eu tivesse feito aquilo teria funcionado? Por isso que não vale a pena você se obcecar com um evento, um caso. Você tem que prestar atenção nos padrões. É aí que você ganha, é aí que você acha a verdade. Eu abordei 50 garotas e na grande maioria eu vi esse problema aí que o Jake falou, de que a interação é ótima, mas elas não respondem a mensagem ou não querem sair comigo, né? Então esse é o meu problema, né? Porque se for uma garota só, você não sabe, o gato dela pode ter morrido, pode ser qualquer coisa. Mas a partir do momento que você identifica um padrão, você consegue identificar o problema e daí desenhar a solução, certo? E testar essa solução e ver se funciona. É assim que o jogo funciona, né? É uma arte empírica, certo? Mesma coisa do relacionamento. Se você tem problema, o mesmo tipo de problema em todo relacionamento, ele começa muito bem, mas aí ele desanda, ela começa a te desrespeitar. Então, peraí, tem um padrão aí, certo? Onde você está errando? Eu tive uma consultoria recentemente com um cliente falando sobre isso que foi sensacional. Acendeu a luzinha na cabeça dele, foi brilhante de ver, foi muito bom. Fiquei bem satisfeito. Enfim. Então, pense nisso. Qual é o seu grande problema? Se você for um cara que às vezes já tem um jogo desenvolvido, você já desenrola muito bem, talvez o seu grande problema seja a falta de dinheiro. Você não tem dinheiro nem para pagar os drinks de um encontro, ou um motel, ou então você mora com seus pais, talvez esse seja o seu grande problema. Não quer dizer que você não vai ter resultado. Eu tive muito resultado morando com os meus pais, tá bom? Não é desculpa, não. Mas é claro, se o seu jogo está desenvolvido, pode ser que essa seja a desculpa. A desculpa não, pode ser que esse seja o seu grande problema para chegar no próximo nível, né? Ou então, você está muito gordo, você se veste mal, talvez seja isso, né? Você está alienando muitas garotas logo na abordagem, e aí você precisa de muito mais jogo para chegar em algum lugar, muitas garotas não te dão nenhuma chance, né? Então, otimizar a sua aparência, pode ser que seja isso o seu problema. Você tem que analisar e ver qual que é o seu grande problema. Esse grande problema, por exemplo, da aparência, como é que você vai diagnosticar isso? Depois que a sua fase de abertura estiver resolvida, estiver boa, tá? Você souber fazer ela, ok? Se você tiver muitas garotas que não estão te dando uma chance, né? Mesmo assim, algumas vão te dar, mas se você comparar com as estatísticas de outros caras e você falar, as minhas estão bem piores, aí essa questão da aparência pode contar bastante. Eu não tô falando só de ser bonitinho, eu tô falando de como você se veste, eu tô falando da história que a sua aparência conta sobre você. Eu fiz um post sobre isso no YouTube, né? Não é sobre ser um garoto bonitinho, é sobre entender que a sua aparência importa porque você quer ter a aparência do poder. Esse é o ponto. O ponto não é ser um garoto bonitinho, ok? Então eu quero que você descubra qual que é o seu grande problema, certo?
e depois comece a criar hipóteses de como corrigir isso e testar essas hipóteses. É isso que eu faço durante um treinamento, é para isso que serve o treinamento. A diferença é que eu tenho muito mais experiência e prática que você, comigo mesmo e com todos os meus alunos e ouvintes, né? E alunos de consultoria e de treinamento, e wings, né? Eu tenho muito mais experiências de referência para enxergar padrões mais rápido e formular hipóteses mais prováveis. Então, assim, geralmente eu acerto. Geralmente, acho que praticamente toda vez eu acerto de primeira. Então, assim, é claro que é legal você fazer o treinamento com um cara que já é mais avançado, pode ser eu, ou pode ser às vezes um cara que você conhece que você está praticando há muito tempo, né? Mas é isso que eu faço no treinamento, tá? No treinamento eu vou identificar onde que esse cara tá errando, como é que eu vou. Que tá fazendo ele perder a garota? Em qual fase? Qual que é o grande problema? O que tá fazendo ele perder a garota? Vamos corrigir isso. E aí, no treinamento eu já consigo corrigir pelo menos um desses, né? E depois que principalmente a abertura. Abertura com certeza você sai de lá profissional na abertura, já. Isso eu consigo fazer no primeiro treinamento. A atração demora um tempo pra você, não é uma coisa que você vai aprender em um dia. Mas já consigo melhorar tremendamente, né? E de repente, às vezes até jogar alguma coisa da fase de investimento. E a fase de fechamento também, consigo ensinar que é tranquila. Então, assim, dá pra ensinar muita coisa num treinamento, né? Porque é para isso que ele serve para acelerar o seu aprendizado. Eu, por exemplo, Jake Janeiro, não tinha um Jake Janeiro para me ensinar, né? Tinha os caras lá fora, só que não tinha como fazer consultoria com os caras lá fora, né? Você acha que eu sou caro? O treinamento agora tá R$ 1.000, né? Por enquanto, vai aumentar. Na verdade, ele vai deixar de existir nesse formato que ele existe, né? Porque, enfim, o canal tá crescendo e tal, e é muito tempo, né? Mas R$ 1.000 pra passar a tarde toda comigo, né? Abordando, você acha que os caras, só eu e você, com microfone Bluetooth, equipamento e tudo, os caras acham que é muito, né? Então, imagina na minha época, de The Game mesmo, assim, bom mesmo com modelo e técnica, e passando esses modelos e técnicas, só tinha lá fora. E aí pagar os caras em libra esterlina. Aqui é R$ 1.000, lá é tipo 1.000 libras esterlinas, entendeu? Que é o quê? R$ 7.500. Nossa, aí é fora, aí é fora da realidade mesmo, né? Não dá, não dá. Pelo menos pra mim na época não dava, né? Então, eu tive que me virar sozinho e demorou 200 abordagens pra eu ter a minha primeira transa de The Game. 200. Ok? Tem cara que me manda mensagem. Eu fiz 10 abordagens, mas elas não estão investindo. Eu falei, mano, você acha que é o quê? Você vai sair em 3 dias, você vai ser o cara já. Não é assim que funciona, né? Eu demorei 200 abordagens pra ter a minha primeira transa de The Game. Depois disso, eu comecei a sério. Na metade de 2015 eu comecei a sério, a praticar sério. Demorou 200 abordagens para ter a primeira transa. E depois eu tive a minha primeira transa de mesmo dia 2 anos depois, em 2017. E só em 2018 que eu tive transa do mesmo dia, tipo, todo mês praticamente. Acho que fevereiro só que não, porque eu não fiz nenhuma abordagem em fevereiro de 2018. E acho que um outro mês que também não rolou. Mas praticamente todo mês eu tive uma transa do mesmo dia. Fora as de encontro e tal, e outras coisas. E night game, e social surf, fora as outras coisas todas. 2018 foi um ano sensacional. Foi quando eu comecei o podcast, certo? Eu estava bem focado nessa área. Nisso, enfim. Ainda estou menos agora, mas claro que eu preciso continuar saindo, porque eu ensino isso. Faz parte, inclusive, do meu trabalho, abordar, né? Então, tem que sempre manter. Não gosto desses pô aposentado, não. Pô aposentado começa a. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Enfim, os caras podem ter muita sabedoria, respeito ao trabalho, pode agregar muito. Mas se for um cara que vai me treinar, eu quero um cara que esteja no campo. Entendeu? Essa é a minha opinião, tá? Pelo menos. Pode inclusive usar isso contra mim no futuro. Se um dia eu me aposentar, fala, pô, Jake, você falou, pode usar. Mas eu nunca vou me aposentar, não. Enfim, não do The Game. Talvez de ensinar The Game sim, mas de fazer The Game nunca. É muito legal. Enfim, não é fácil aprender esse negócio, né? E é por isso que o treinamento ele é muito útil, ele é muito valioso, né? Eu tive cliente já que estava fazendo há 6 meses, 1 ano, não teve um encontro, né? E no dia seguinte do treinamento já levou uma menina que ele abordou durante o treinamento para a cama.
né? Então, assim, melhoras muito grandes, já vi vários e vários relatos de melhoras muito grandes depois do treinamento, né? Porque tem isso também, toma cuidado na hora de escolher o coach, né? Coach deve ter infield, coach deve ter experiência, coach deve estar abordando, coach deve ter relato de alunos que gostaram do treinamento, que melhorou a performance deles, né? Então realmente é difícil confiar no cara, certo? Com certeza. Você deve duvidar, né? Mas enfim, é muito útil porque ele encurta a sua curva de aprendizado. Então são meses ali de dor, de dinheiro gasto, etc. que você poupa. Então é sensacional. Eu adoro fazer, não vou poder fazer pelo menos desse modelo por muito tempo, mas eu adoro fazer, é sempre um prazer ver essa mudança acontecer na frente dos meus olhos. É como ensinar karatê pro Neo na Matrix, assim, aí ele já sai fazendo karatê, é muito legal. Enfim. Não vou me delongar mais nessa questão. Mas o seu grande problema, você precisa encontrar esse grande problema, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no treinamento ou na consultoria, que também não vai existir por muito mais tempo nesse modelo, só eu e uma pessoa. Eu não serei acessível assim para sempre, né? Mas de qualquer forma, eu quero que você pense, ou pelo menos escreva uma hipótese de qual é o seu grande problema e coloque ele nos comentários aqui abaixo, porque esse de verdade, por favor, escreva um comentário. Porque eu quero ler, eu quero saber quais são os problemas de vocês para me orientar até na criação de conteúdo. Então, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo qual é o seu grande problema. Pode ser, putz, eu perco o respeito no relacionamento, ou então, eu tenho ansiedade de abordagem e não consigo abordar, ou então, eu não consigo gerar atração, ou então, qualquer que seja o seu problema que você identificou do tudo que eu te falei aqui, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários para eu saber como ajudar vocês melhor, ok? O que eu não quero ouvir é que eu não tenho tempo, ok? Porque é o seguinte, meu amigo, essa é a forma mais eficaz e mais eficiente de conhecer mulheres. Eu já expliquei isso nos meus vídeos recentes, né? Se você gastar exatamente o mesmo tempo que você gasta no Tinder, nos aplicativos, no Instagram, olhando foto de mulher, curtindo foto, trocando ideia no Instagram, nos aplicativos de namoro, dando em cima de mulher online, se você usar esse mesmo tempo que você usa para isso, em vez disso você usar para The Game, você vai ter mais resultados, tá? Você vai ter números mais sólidos, mais encontros com mulheres mais bonitas e mais afim de você. Ok? Então, número 1, esse negócio de não ter tempo não existe. Outra coisa, balada. Balada, se você conseguir, ótimo, no momento está bem fechado. A última vez que eu fui já faz um tempinho, eu admito. É uma balada clandestina, né? Porque as baladas normais não estão abertas, então assim, tá tudo clandestina, não é a mesma coisa, né? Então eu sou da forte opinião de que para muitos caras sempre o The Game é a melhor forma de conhecer mulheres e certamente durante a pandemia é a melhor forma. Certamente agora vai ser a forma mais eficaz e eficiente de você seduzir as mulheres que você quer e trazê-las para sua vida. Você precisa ver os relatos dos caras que abordam o The Game. Uma forma de você aumentar o seu valor imediatamente, só pelo fato de você ter a coragem e o jeitinho de saber fazer aquela abordagem, você já se destaca imediatamente, ok? Você cria uma história de... É uma coisa que a garota que eu vou sair hoje comentou, né? Ela falou, faz parte da história de como nos conhecemos. Eu conheci ela segunda. Mas já tem uma história, entendeu? É que nem uma cena de filme, é diferente. Pra quem não faz The Game, tem que no mínimo experimentar. Porque é absolutamente sensacional, ok? Bom, sem mais, eu vos deixo nessa. Vou fazer uns corres aqui, depois vou me arrumar, vou pro meu encontro. E eu vejo vocês amanhã. Continue com fome, continue com tesão e até mais. Tchau, tchau.